Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos responder 10 perguntas sobre João Batista. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você conhece a Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Assim você estará nos ajudando a divulgar e anunciar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta número 1. Quem anunciou o nascimento de João Batista? Alternativa A, o anjo Gabriel. Alternativa B, o rei Herodes. Alternativa C, o profeta Isaías. Alternativa D, o sacerdote Zacarias. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa A, o anjo Gabriel. Referência bíblica: e o anjo respondendo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas capítulo 1 versículo 19. Pergunta número 2. O que João Batista pregava no deserto da Judeia? Alternativa A, o arrependimento e o batismo. Alternativa B, a celebração dos fariseus. Alternativa C, a doutrina dos saduceus. Alternativa D, a rejeição do Messias. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa A, o arrependimento e o batismo. Referência bíblica: e ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas capítulo 3 versículo 3. Pergunta número 3. Quem era o pai de João Batista? Alternativa A, Abraão. Alternativa B, Zacarias. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Eliseu. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, Zacarias. Referência bíblica: havia no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Lucas capítulo 1 versículo 5. Pergunta número 4. Qual era a relação de parentesco entre João Batista e Jesus? Alternativa A, irmãos. Alternativa B, primos. Alternativa C, sobrinho. Alternativa D, tios. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, primos. Referência bíblica: e Maria, tendo levantado naqueles dias, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. Lucas capítulo 1 versículo 39 e 40. Pergunta número 5. Como João Batista reconheceu Jesus como o Messias? Alternativa A, por ter visto Jesus na sinagoga. Alternativa B, por ter ouvido falar de Jesus. Alternativa C, por revelação divina. Alternativa D, por reconhecimento familiar. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C, por revelação divina. Referência bíblica: e João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João capítulo 1 versículo 32 até o 33. Pergunta número 6. Como era vestido João Batista? Alternativa A, com roupas finas e luxuosas. Alternativa B, com roupas de pelos. Alternativa C, com roupas de lã. Alternativa D, com roupas de seda. Tempo para pensar.
A resposta certa é... Alternativa B, com roupas de pelos. Referência bíblica: e este João tinha sua vestidura de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 4. Pergunta número 7. Qual era o título que João Batista usava para se identificar? Alternativa A, profeta do deserto. Alternativa B, precursor. Alternativa C, rei dos judeus. Alternativa D, sacerdote supremo. Tempo para pensar. A resposta certa é... Alternativa B, precursor. Referência bíblica: este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Mateus capítulo 11, versículo 10. Pergunta número 8. Qual era a mensagem que João Batista proclamava sobre Jesus? Alternativa A, que Jesus era um impostor. Alternativa B, que Jesus era apenas um profeta. Alternativa C, que Jesus era o Messias. Alternativa D, que Jesus era um rei terreno. Tempo para pensar. A resposta certa é... Alternativa C, que Jesus era o Messias. Referência bíblica: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 3, versículo 29. Pergunta número 9. Onde João Batista batizava as pessoas? Alternativa A, no Rio Nilo. Alternativa B, no Rio Jordão. Alternativa C, no Rio Eufrates. Alternativa D, no Rio Tigre. Tempo para pensar. A resposta certa é... Alternativa B, no Rio Jordão. Referência bíblica: confessavam então os seus pecados, e João batizava-os no Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 6. Pergunta número 10. Que profeta do Antigo Testamento anunciou a vinda de João Batista? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Jonas. Alternativa D, Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é... Alternativa B, Isaías. Referência bíblica: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus capítulo 3, versículo 3. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like. Isso nos ajudará muito a divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir nossos vídeos.